Neste momento eu quero vos comentar dois fatos registrados na Bíblia sobre a história de Esaú e Jacó e sobre os dois filhos de José no Egito. Eu quero dar um tema para esta breve reflexão. Deus não é Deus de atalhos. Quando Deus faz uma promessa a alguém, há um tempo estabelecido por Deus para cumprir esta promessa. Quando alguém procura atalho, as consequências são inevitáveis. Quero vos também falar que existem promessas de Deus que elas são condicional, existem outras promessas de Deus que são incondicional. Primeiro vamos comentar um pouco sobre a vida de Jacó e Esaú. Nós vemos já registrado em Romanos, capítulo de número 9, versículo 13, que a Bíblia diz claramente, antecipadamente, antes de os dois nascer, que foram gêmeos, Deus diz: amei a Jacó e aborreci a Esaú. E no versículo 12 diz que o maior será servo do menor. O menor seria o maior. Por que Deus fez esta afirmação? Baseado na sua presciência, na sua onisciência, em Deus saber todas as coisas, Deus já viu o proceder de Esaú. Esaú iria desprezar as bênçãos espirituais de Deus. Por ser ele o primogênito, ele iria desprezar esta bênção. Foi isso que aconteceu futuramente. Quando ele chegou cansado do campo, Jacó tinha feito um guisado e ele pediu a Jacó desse guisado. E Jacó sugeriu que ele trocasse, vendesse, né? Em troca do seu direito de primogênito. E ele disse: estou pronto a morrer, de quem me serve? Então ele trocou o seu direito de primogênito pelo guisado, desprezou as bênçãos espirituais de Deus. Quando ele trocou o seu direito de primogênito, ele estava também abrindo mão de todas as bênçãos que estavam ligadas ao primogênito. Então, no decorrer dos anos, Isaac, já estando velho, que era pai de Esaú e Jacó, vamos antes que realmente, no início, né, que realmente Isaac tinha casado com Rebeca, e Rebeca era estéril. 40 anos estava Isaac quando casou com Rebeca, e com 60 anos Deus abriu a sua madre, porque Isaac orou intensamente a Deus e Deus ouviu a oração de Isaac. Então Deus lhe concedeu dois filhos que foram gêmeos, Esaú e Jacó. E os dois mexiam bastante, como se estivessem brigando. E Rebeca perguntou a Deus por quê. E Deus disse que duas nações, dois povos, né, ali estava, né, Isaac e, ou seja, Jacó e Esaú. Nasceram os dois filhos. E quando Isaac estava velho, Isaac chegou para Esaú, que era o primogênito, que era caçador. Isaac gostava de sua caça. Jacó vivia em tenda, era caseiro, e Rebeca gostava de Jacó e Isaac gostava de Esaú. Então Isaac mandou que Esaú pegasse as suas armas e fosse caçar e trouxesse um guisado, porque iria ali abençoar. Então Rebeca ouviu quando Isaac falou para Esaú, e chegou para Jacó e disse: eu ouvi teu pai falando com teu irmão, mandou que ele trouxesse um guisado porque iria lhe abençoar. Vai aos cabritos, traz um, e eu vou fazer um guisado do jeito como ele gosta. E Jacó pegou um dos cabritos, trouxe para sua mãe preparou, e ele levou a Isaac, seu pai. Eis-me aqui, o pai.
és tu Esaú? Sim, meu pai, eu sou Esaú. Se aproxime, e ele se aproximou-se. Esaú temeu realmente ser reconhecido pelo seu pai Isaque, porque ele era de pele lisa e Esaú era cabeludo. Então a sua mãe disse: traz a roupa de gala do teu irmão e traz o espelho do cabrito que eu vou colocar nos teus braços, nas tuas mãos, e ele não irá reconhecer. E Jacó fez isto. Então, se aproximando do seu pai, o seu pai disse: a voz é de Jacó, mas apalpou e viu que ele era cabeludo, então fez a sua conclusão que era Esaú e lançou a benção que era para Esaú a Jacó. Realmente que ele tinha que abençoar a Jacó, porque Deus disse que o maior iria servir ao menor. E Deus já dissera anteriormente que tinha aborrecido a Jacó e amado a Esaú. Agora, a maneira pela qual Rebeca e Jacó fez não foi a maneira correta. Eles fizeram um atalho e as consequências vieram. Jacó sofreu bastante por causa disso, até se reconciliar com seu irmão futuramente. Então, que essa reflexão eu quero que seja observada, né, que sirva de lição. Deus não é Deus de atalho. Todas as vezes que o homem procura os meios desonestos, meios ilegais, meios que não são corretos para adquirir qualquer coisa, as coisas de Deus, as consequências são inevitáveis. Nós vemos na vida de Abraão, a Bíblia diz que ele é o pai da fé, porque quando Deus apareceu em Ur de Caldeu, Deus fez aquela promessa aí, que ele saísse da sua terra, da sua parentela, para uma terra que Deus lhe iria mostrar. E ele confessa, saiu, e Deus mostrou a terra a Abraão futuramente. No entanto, Abraão cometeu um erro, porque Deus também fez uma promessa a ele, que iria dar um filho como resultado da relação dele com a sua esposa, Sara. Mas o tempo se passou, aproximadamente 25 anos, Sara talvez pensava que Deus não ia cumprir com a sua promessa. E ela sugeriu a Abraão uma prática que existia naquela época, que quando uma mulher fosse estéril, então ela poderia ceder a sua empregada para ter relação com o seu marido, e esse filho seria dela. E ela sugeriu a Abraão, e Abraão aceitou. Não era para Abraão aceitar. Abraão errou. As consequências vieram. Nasceu Ismael, né, filho de Agar. Depois Deus cumpriu com a sua promessa, lhe dando o filho Isaque. Vimos que essa promessa que Deus fez a Abraão foi uma promessa incondicional. Deus cumpriu na vida de Abraão na íntegra. No entanto, as consequências físicas vieram na vida de Abraão. Então, com respeito a Jacó e Esaú, com certeza Deus iria abençoar Jacó, iria dar o direito de primogênito, porque antecipadamente Deus já assim proferiu. Não sabemos como iria ser. Acredito eu que na hora dele proferir a bênção, nesse caso, ele mandou Esaú trazer um guisado para ele, as bênçãos iriam ser invertidas. Ele não iria transferir, ele não iria profetizar, né, as bênçãos que eram para ser de Jacó, de maneira alguma, porque ele proferia a bênção de acordo com a inspiração do Espírito Santo de Deus. Então Deus iria cumprir com a sua palavra na vida de Jacó. Os meios que eles se utilizaram não foi correto, por isso ele sofreu, repito, isso aí. Nós vimos na vida dos dois filhos de José, quando ele estava no Egito, que foi Efraim e Benjamim. Quando Jacó chegou no Egito, quando José era governador, José trouxe seus dois filhos para que Jacó o abençoasse. E José pegou o primogênito, que era Efraim, por debaixo da mão direita de Jacó. A mão direita, porque era proferida a bênção maior, a bênção do primogênito.
E aconteceu que Jacó cruzou os seus braços, né? Colocou a sua mão direita na cabeça de Benjamim. E José questionou aquela atitude, achou que estava errado, e disse: esse não é o primogênito. E Jacó disse: eu sei, este será grande, mas é dessa maneira que deve ser proferida a bênção. Nós não sabemos o motivo pelo qual Jacó inverteu as suas mãos, e inverteu a bênção que era do primogênito para o outro filho. Quem somos nós para questionar a soberania de Deus, o propósito de Deus? José questionou. Então a bênção foi invertida. Assim também seria na vida de Jacó. A bênção seria dele no tempo certo, no tempo estabelecido por Deus. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. O nosso tempo, ele é cronometrado, é cronos, né? O nosso calendário tem dia 27, 28, 29, 30, 31, o ano é de 365, o bissexto 366, mas o calendário de Deus não é o nosso calendário. Deus é Cairo, é o tempo dele, porque para ele 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. Que esta reflexão sirva de um alerta, sirva de advertência para você, que Deus tem um plano, tem um propósito, Deus falou, revelou. Talvez você esteja pensando que Deus está demorando. Deus não está demorando, porque Ele não falha no cumprimento da sua palavra. No tempo exato, no momento certo, Ele cumpre o seu propósito, o seu desígnio. No entanto, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, o seu decreto. Se Deus tem um propósito específico na sua vida, com certeza, no tempo Ele irá cumprir. Às vezes, talvez, você pense que tinha passado uma decepção, talvez uma injustiça, uma calúnia, alguém difamou o seu nome, talvez você não tenha nem conhecimento que alguém está tentando frustrar aquilo que Deus tem na sua vida. Mas Deus é onisciente, é onipresente, Ele vê tudo. Ninguém poderá frustrar, impedir aquilo que Deus tem a teu respeito. Os irmãos de José pensavam que estava frustrando, né, afastando ele para distante, tendo até como morto. Mas pelo contrário, ele estava realmente colocando José no lugar onde Deus iria exaltá-lo. Assim também acontece na vida de alguém. Eles pensam que estão fazendo mal a teu respeito, caluniando, difamando, mas Deus é conhecedor de todas as coisas. Então Deus permite que certas coisas aconteçam na vida daqueles com quem Deus tem um propósito na vida dele, para que sirva de amadurecimento também, de experiência. É claro que nós não gostaríamos de passar por determinadas coisas, mas Deus é soberano, está no controle de tudo na vida daqueles com quem ele tem um propósito. Aí nós vemos na vida de José, Deus não impediu que ele passasse por tudo aquilo, porque estava contribuindo para o propósito eterno de Deus. Então a vontade de Deus é absoluta, não depende de quem quer, ninguém corre, mas de Deus usar de misericórdia. Então cuidados nos atalhos em todo o sentido da nossa vida. Nós vimos um jovem que poderia ter uma carreira, ter um final brilhante, foi o caso de Sansão. Sansão, ele foi nazireu, né? Deus iria dar vitória a ele, né? Condicionando a fidelidade, a obediência dele, seguindo os princípios estabelecidos por Deus, quando ele não poderia casar com Filistea, com mulher estranha, tinha que ser do seu povo. E ele realmente se apaixonou por uma filisteia. E nós vimos as consequências foram tristes na vida de Sansão. Mas assim ele se arrependeu e Deus concedeu força a ele
para que ele vencesse os seus inimigos. Mas consequências foram tristes na vida de Sansão. Então, que nós possamos cada dia observar os exemplos dos homens de Deus, porque a Bíblia é um livro perfeito que não esconde os erros, as falhas dos grandes homens de Deus. Então, toda a Escritura ela é divinamente inspirada para nos orientar, para que o homem tenha experiência em sua vida e para que nós também não venhamos a cometer os tais erros. Então, a Bíblia é a regra da nossa fé, é o manual do cristão. Então mostra esses homens que Deus teve negócio na vida dele, cumpriu com os seus propósitos na vida dele. No entanto, as consequências físicas vieram na vida daqueles que tentaram o atalho. Então, não atalhe, espere o tempo de Deus. Cuidado nas vantagens, cuidado nas propostas, que aparentemente elas parecem boas, mas é para desviar você da vontade de Deus. Satanás é tão astuto que ele queria desviar Jesus do propósito de Deus, oferecendo todos os reinos deste mundo se Jesus prostrasse e adorasse. Mas Jesus vai de Satanás, porque só o Senhor teu Deus adorarás. Sempre o diabo irá colocar propostas, atalhos para querer embaraçar, para querer impedir, para querer frustrar o plano de Deus na vida com quem Deus tem negócio. Mas que essa breve reflexão ela sirva de alerta, né? Talvez você está querendo tomar uma atitude precipitada em sua vida, né? Por achar que Deus está demorando. Talvez você quer renunciar a alguma coisa, mas fique no seu lugar. Espere o tempo de Deus, porque Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que ele se arrependa. Ele, quando fala, ele cumpre com os seus propósitos eternos. Se Deus realmente tem lhe falado, tem lhe mostrado algo a teu respeito, não saia do seu lugar. Não desvie da meta, do rumo que Deus tem estabelecido para a sua vida. Espere no Senhor, tão somente confie no agir de Deus, que no tempo certo, no tempo dele, com certeza, ele reverterá, ele cumprirá tudo aquilo que ele tem falado a seu respeito.